Fala galera do canal Rafinha Nossa. Hoje a gente está aqui para começar uma série nova de vídeos no meu canal do YouTube. E uma série de vídeos sobre violão, sobre aulas de violão para quem está iniciando do zero, para quem nunca pegou no violão e vai começar a tocar pela primeira vez. Então vamos começar aí com a primeira aula dessa série, mas antes de começar eu gostaria de pedir para você que não está inscrito se inscrever, ativar os sininhos, e se você tem aquele amigo ou amiga que sempre quis aprender a tocar violão, você vai passar para ele por WhatsApp aí, ou por a rede social que você quiser, para poder ele se inscrever no meu canal e acompanhar todos os vídeos aí que tem muita novidade. Começando a nossa aula, vamos falar um pouco primeiro sobre o violão, né? Sobre as partes do violão e também sobre qual é a função do violão na música. Ele tem essa caixa grande, né? Que a gente vai chamar de corpo ou caixa de ressonância, né? Vai ter a boca aqui na caixa de ressonância. Aqui a gente vai ter o cavalete, né? Isso tudo compõe o braço do instrumento, né? E no braço do instrumento a gente vai ter a escala. Nas escalas a gente vai ter os trastes, que vão dividir. É bom gravar isso. Os trastes dividem a escala do instrumento em casas diferentes. Então aqui eu tenho a escala, tenho os trastes, que são esses pedacinhos aqui, às vezes são feitos de metal, de aço, e vai dividir a escala em casas, por exemplo, primeira casa, segunda casa, terceira casa, e assim por diante, até chegar na última aqui, tá bom? Aqui a gente vai ter a mão do instrumento, mas é muito popularmente conhecida aí no meio, principalmente os guitarristas, de headstock, né? Headstock, que aí no headstock você vai ter as tarraxas, que são usadas para afinar. Aqui a gente vai ter a pestana, né? Que é essa, às vezes é feito de osso, às vezes feito de plástico. Lembrando que o violão é popularmente conhecido aí, existem violões de mais cordas, mas esse é um violão de 6 cordas, né? Que é o tradicional, que é mais acostumado. Mas tem violões de 7 cordas, tem violões de 12 cordas, né? Falando um pouquinho agora sobre a função do violão na música, é bom a gente entender primeiro isso, porque isso aí vai moldar o nosso aprendizado, né? Ou seja, qual é a função do violão numa música. O que a gente está mais acostumado de ver aí, que é o que a gente vai focar inicialmente, é o violão fazendo o acompanhamento de uma música, fazendo a base, fazendo a parte rítmica e harmônica. Eu não vou entrar em detalhes sobre o que é harmonia, o que é melodia, mas vamos entender que a harmonia é quando a gente toca mais de uma nota ao mesmo tempo. Ou seja, o que pode representar muito bem pra gente aqui uma harmonia são os acordes de uma música. Por exemplo, se eu pegar a música Atirei o Pau no Gato, a harmonia seria atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Eu, dona Chica, admirou cê, com o berro que o gato deu. Então, essa seria a harmonia da música. Eu posso, juntamente com essa harmonia, colocar um ritmo também. Vou colocar um ritmo na mão direita e isso vai ficar um pouco mais interessante já. Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Dona Chica, admirou cê, ou seja, só aqui a gente já viu dois conceitos. Harmonia e ritmo. No qual a harmonia eu estou executando com os acordes, que mais para frente a gente vai começar a aprender esses acordes, e o ritmo eu estou executando aqui com a minha mão direita, fazendo o que a gente vai chamar de batida também, ritmo, batida, tá bom? E o que a melodia é? A melodia é o que minha voz fez. A minha voz executou a melodia da música. Eu vou pegar uma paleta aqui para fazer esse solo, e seria basicamente isso aqui que minha voz cantou. Então a gente viu que o violão é um instrumento que ele pode executar harmonia, ritmo e melodias, né? Lembrando que a melodia já é as notas vinculadas com um certo ritmo, né? Beleza? Acho que ficou bem explicada, né? A função do violão numa música. E em alguns casos ainda a gente vê muito aí o pessoal do fingerstyle, né? Se vocês pesquisarem no YouTube, fingerstyle é quando a pessoa ela executa a melodia e os acordes ao mesmo tempo, ou seja, ela faz a melodia e os acordes ao mesmo tempo. Isso também é chamado
principalmente no jazz, na bossa nova, de chord melody. É bom a gente ir anotando esses termos aí, porque são termos muito utilizados no violão. Então, depois, se você não está conseguindo gravar tudo, pega um caderninho, anota, ou então assiste o vídeo mais vezes, né? Beleza? Vamos falar agora, já que a gente falou no início da aula que o violão é um instrumento de 6 cordas, vamos ver quais são essas cordas? Vamos lá. Uma coisa interessante, nós vamos numerar essas cordas de baixo para cima. Então vai ser primeira corda, de baixo para cima, né? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta, ok? A primeira corda, ela é a nota Mi. A segunda, Si. Terceira, Sol. Quarta, Ré. Quinta, Lá. E sexta, Mi novamente. Então a gente tem duas cordas Mi. A Mi, que a gente vai chamar de Mi prima, e o Mi bordão, que tem seu som mais grave. Então, repetindo, Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. Isso é uma coisa muito importante de você gravar, e é bom, se não conseguir memorizar de primeira, pega um caderninho, anota, e vai sempre olhando. Primeira corda Mi, segunda Si, terceira Sol, quarta Ré, quinta Lá e sexta Mi. Beleza? Continuando aqui, agora a gente vai falar sobre as nossas mãos. Como é que a gente vai utilizar as mãos. Vamos falar primeiro da mão esquerda, que é a mão que toca na escala do instrumento, né? É sempre bom a gente ir retomando esses termos para poder a gente gravar as partes do instrumento. Então, a mão esquerda, lembrando para quem é destro, para quem é destro assim, para quem é canhoto seria o contrário. A mão esquerda a gente vai tocar na escala, vai ser a mão responsável por fazer os acordes ou executar também as melodias, né? Ok? Então, na mão esquerda, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter o polegar, que vai ser o nosso apoio, e esse apoio vai ser muito interessante, que daqui a pouco eu vou falar sobre o polegar, dependendo de aonde você posicionar ele aqui, vai ficar mais fácil ou mais difícil a sua execução de mão esquerda, ok? Então, o primeiro dedo aqui que a gente falou é o polegar, que é o nosso apoio, que ele é utilizado para te dar essa sustentação e força para você apertar as cordas, e você vai ver que não é força, é mais jeito do que força. E continuando, a gente tem o indicador, que é o dedo 1, o médio, dedo 2, anelar, dedo 3 e o mínimo, dedo 4. Então, por exemplo, se eu falar com você, vamos já fazer um exercício aqui só de assimilação. Se eu falar para você, pega o seu dedo 1 e toca na primeira corda, na primeira casa. Você vai fazer isso aqui, ó. O dedo 1, que é o indicador, a primeira casa, que é essa aqui, né? Lembrando que eu falei que os trastes dividem a escala do instrumento em casas. Então você vai pegar o seu dedo 1, vai tocar na primeira casa e na primeira corda. Então a primeira corda é essa aqui, de baixo para cima. Então, dedo 1, primeira corda e primeira casa. Então seria isso aqui a nota. Então, eu apertei. E aí já vai entrar já o que eu falei da mão direita. A mão direita, ela vai ter algumas funções. De fazer o ritmo e de também executar as melodias. Ou executar dedilhados, por exemplo. Posso pegar aqui um exemplo de dedilhado aqui, ó. Bem básico. E nesse caso aqui, eu estou só pensando, não vou entrar muito em questão de mão direita agora, mas eu estou só com o meu dedo indicador puxando a corda para cima aqui para sair o som da nota que eu desejei. Então repetindo o exercício, foi um exercício só para assimilar como é que a gente vai fazer para identificar as notas aqui. Então eu pedi para você usar o dedo 1, que é o dedo indicador, tocando a primeira casa na primeira corda. Né? Eu acho que não teve dificuldade nenhuma até aí. Ok? E na mão esquerda, como é que vai ficar? Na mão esquerda a gente vai utilizar as iniciais dos dedos. Isso quando a gente utilizar os dedos, porque você tem a opção também de usar paleta e eu vou falar daqui a pouco, tá bom? Ficaria P de polegar, I de indicador, M de médio, A de anelar e mínimo.
Só que o mínimo, que seria a mesma coisa do médio, a gente não vai utilizar inicialmente. Então a gente inicialmente vai usar só, na verdade não é muito utilizado, a gente vai utilizar só esses três, né? Então vai ficar P, I, M, A. Polegar, indicador, médio, anelar. Beleza? E também tem a opção, vou pegar aqui o auxílio de uma paletinha, da gente paletar. E a gente vai poder utilizar a paleta tanto para fazer os ritmos, né? E para executar as melodias. E você vai ver também que futuramente, quando a gente entrar mais nesse assunto de paleta e de paletada, a gente vai ver que a paleta você pode fazer ela alternando, ou seja, para baixo, para cima, para baixo, para cima, em vez de fazer tudo. Vou fazer um pouco exagerado o movimento aqui para você perceber, ó. Aqui eu tô fazendo tudo para baixo. Mas olha a diferença quando eu faço para cima e para baixo, alternando, para você ver como é que fica mais preciso, você consegue tocar em velocidades mais altas. Errei até a melodia aí. Tá claro até aí, galera? Tá claro? Os dedos, falei sobre os dedos, da mão esquerda, da mão direita, a função do instrumento, que é harmonia, melodia ou ritmo. Falei sobre as partes do instrumento, caixa de ressonância ou corpo, cavalete, o braço, que no braço vai ter a escala, que é formada pelos trastes. Falei sobre as cordas, falei sobre as tarraxas, que são usadas para afinar os instrumentos, e falei sobre a boca também, que é esse furo aqui, que permite o som do violão, diferentemente do som da guitarra, por exemplo, quando o desplugado é bem baixinho, o som do violão tem esse som um pouco mais alto, exatamente por causa dessa boca, né? E por causa desse corpo oco, né? Então essa aí foi a nossa primeira aula sobre violão. É mais você conhecer esses conceitos, e na próxima aula a gente já vai começar tocando já. Beleza?